Muito bem, irmãos, vamos continuar aqui o nosso estudo a respeito de interpretação. Vou tomar uma água. Nesse momento, eu acabei de gravar o review da Bíblia de Spurgeon. E minha garganta tá daquele jeito, mas dá para aguentar. Tem 2 vídeos ainda para fazer hoje e o primeiro encontro com os membros mais tarde, né? Vai ser às 21 horas pelo Google Meet. Bom, no último estudo, falamos sobre o estilo literário profecia, que é encontrado em toda a Bíblia, mais especificamente nos livros sobre profecia, dos profetas, né, os menores, os maiores, mas enfim, a profecia de Gênesis a Apocalipse. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que vai ser o alvo do nosso exercício hoje, é que existem vários tipos de profecias, né? Não vou falar estilos, né? Vários tipos mesmo de profecias. Eu coloquei aqui 4 para a gente conhecer hoje. Esses estilos aqui são encontrados em toda a Escritura. Eu coloquei um exemplo para cada um, para a gente conversar sobre ele, sobre os elementos que tem nele. Como eu disse no vídeo anterior, o profeta usava muitos símbolos, né? As visões eram recheadas de simbologia. Vocês vão ver um pouco disso também, mas vocês vão entender ali a diferença entre cada tipo de profecia, né? No final, tem um extra que vai mostrar como que o Novo Testamento, são 2 extras, né? Como o Novo Testamento enxergavam as profecias sobre Jesus, tá? Vai ser interessante, são 2 exemplos que a gente tem lá. O primeiro aqui é sobre o tipo de profecia que denunciava o pecado do povo. É muito visto nos profetas maiores, né? Aliás, nos menores também. É visto dos dois lados. Eu tentei dividir e não dá para dividir. Mas enfim, né? Eu coloquei aqui o texto de Jeremias. Você vai achar Oséias falando disso, Joel falando disso, aliás. Você vai achar muita gente falando sobre esse estilo aqui. Por que é um estilo que denuncia o pecado do povo, né? Denuncia o pecado do povo. Porque esses profetas agiram no momento em que o povo de Deus havia caído em adultério, né, digamos assim. Adultério constantemente usado para descrever o pecado espiritual do povo. Se envolve com outros povos, se envolve com outros deuses, adultério espiritual, né? Então, constantemente você vai achar esse tipo de denúncia no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus também denuncia, né? Vai falar dos fariseus e tudo mais. Nas cartas você também acha esse tipo de denúncia, Apocalipse também, né? As cartas às 7 igrejas de Apocalipse é esse tipo de profecia aqui, né? O texto de Jeremias 7 diz o seguinte, ó: Tu, pois, não ores por este povo, é Deus falando para o profeta, tá? Nem levante por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque não te ouvirei. Interessante que isso aqui o profeta estava falando com o povo também. Ele entregava essas profecias ao povo. Por isso que eles foram mortos, tá, irmãos? Os profetas, os verdadeiros profetas do Antigo Testamento, né, ou morreram presos ou foram mortos. Pouca gente fala sobre isso, mas é isso que aconteceu. Então o profeta foi orientado a fazer isso, ó: Não ores por esse povo, nem levante por eles clamor ou oração, nem me supliques. Por quê? Porque eu não ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Aqui a gente tem um pouco do contexto já, entrando na história, né? Na parte política e cultural, né, que eu já falei no vídeo anterior. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos às rainhas do céu. Veja aí o grande problema. Os filhos pegam a lenha, a família toda estava contaminada com a idolatria. Veja que tem até os filhos aqui, né, fazendo bolo à rainha do céu, que era uma divindade que não era, é óbvio, né, não era permitido ao povo de Deus adorar. E aí ele continua: e oferece libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então veja que é um tipo de profecia que denuncia o que o povo estava fazendo de errado. Hoje no Brasil, esse tipo de profecia é justamente o que causou a queda da igreja, né? Pararam de falar sobre o pecado do povo e aí começaram a profetizar pelo coração do próprio homem, entende? Então eles profetizam o que as pessoas gostam de ouvir.
e deixaram de falar a verdade. Por isso que o cristianismo no Brasil está do jeito que está. Os profetas que deveriam fazer isso não fazem. E aqueles que fazem são poucos e não alcançam o objetivo deles também. Pouca gente ouve. Então, é um tipo de profecia que é necessário no Brasil, no mundo, diria eu, né? Deixa a moto passar ali. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Enfim, o cara demorou tanto para ir embora com a moto barulhenta que eu até me esqueci que fui tomar água e esqueci o que eu tava falando. Mas vamos passar então. Eu coloquei aqui um pouco do contexto que eu vou deixar disponível para vocês, tá? Em PDF. Esse aqui eu vou deixar disponível em PDF, porque e não é bem um exercício, ele é um complemento, né? Tanto que no texto total eu vou colocar esse texto aqui também. Então o contexto do autor aqui é de 627 a 586 a.C. Os destinatários eram os cristãos de Judá que viveram após a queda do Reino do Norte. Mesmo com o exemplo da disciplina do Reino do Norte, em 722, Judá não tinha aprendido a lição. Houve muitos problemas da separação do povo, tá? E houve povo levantando o altar para outros deuses dentro da cidade onde deveria ser adorado apenas o Deus verdadeiro. Então isso foi muito pesado, foi o que fizeram contra Deus. Olha o versículo 19. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não a si mesmos para a confusão dos seus rostos? Ou seja, Deus que iria castigá-los por isso. Olha, vocês estão provocando vocês mesmos, né? Porque em Deus nada vai acontecer, mas neles alguma coisa vai acontecer. Portanto, assim diz o Senhor, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. O fogo de Deus não se apagará, né? Aqui é o fogo do batismo de fogo, digamos assim, né? Esse é o tipo de batismo de fogo no Antigo Testamento. A minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar. Então é um tipo de profecia que denunciava o pecado do povo, tá? Depois a gente tem aqui o profeta, o profeta trazendo consolação. Então, além de trazer... E geralmente uma coisa segue a outra. Primeiro ele denuncia, depois ele consola aqueles que creem, né? E eu fico até imaginando que dentro dessa pregação dos profetas, da proclamação dessa verdade, algumas pessoas ouviram e creram, né? E aceitaram a palavra dele. E essas pessoas eram consoladas também. Tá? Constantemente ele fala de restauração do povo, né? De restauração... Até às vezes falando da cidade mesmo, que estava destruída, né? Quando estava destruída, fala de conversão e tal. Então esse tipo de profecia, ele geralmente vinha depois dessa profecia contra o pecado, tá? Eu estou falando por mim mesmo, provavelmente eles ouviam e eram consolados. Aqueles que creram eram consolados. A fé, irmãos, já está no Antigo Testamento o tempo todo, tá? Eles estão ouvindo e crendo o tempo todo, não é só no Novo, não. Aí eu trouxe aqui Zacarias 10, que é um texto de consolo. Diz o seguinte, e fortalecerei a casa de Judá. Tá vendo? Aqui estava falando da casa de Judá também, no de cima. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. E os farei voltar, porque me compadeci deles. Então, quem é deles nesse caso aqui? Provavelmente não era todo o povo, porque tinha pessoas que continuavam pecando, né? Agora, aqueles que ouviam, eles recebiam essa promessa, né? Vocês vão ficar surpresos no final desse vídeo, garanto. No final desse vídeo, você vai ficar surpreso como Jesus foi recepcionado no Novo Testamento, tá? E ele continua, fazendo várias promessas, ó. Fortalecerei a casa de Judá, né? É uma promessa. Salvarei a casa de José, é outra promessa. Farei voltar, porque eu me compadeci deles. Promessas, tá vendo? De consolo. Serão como se eu não os tivesse rejeitado. Tá vendo? Ó? Totalmente espiado os pecados. E esse ponto é importante, né? Tivera rejeitado. Por quê? A causa de todo o problema foi a rejeição de Deus em relação ao seu povo. Não foi em relação aos povos do mundo, mas ao povo de Deus, tá? Porque eu sou o Senhor, Deus, os ouvirei. Você tem aqui um elemento importante, né? Como assim eu ouvirei? Ouvirei quem? Dentro dessa pregação, você tinha dois tipos de pessoas já no Antigo Testamento. As pessoas que ouviam e criam, e as pessoas que mataram, que ajudaram a matar os profetas. Você vai ver Ezequiel
capítulo 13, por exemplo, você já vê um outro tipo de profeta que engana o povo e engana falando coisas boas. Esse é o profeta verdadeiro, falando coisas reais, né? Olha, vocês estão pecando em relação a isso. E aí aqueles que ouviam criam e eram esses que o profeta está falando aqui. E os ouvirei. São os que se arrependiam, tá? E aqui ele vai citar várias tribos. Ele citou Judá, José, aqui Efraim. E os de Efraim serão como um poderoso. Tá vendo? Não é que literalmente aquele povo seria salvo, né? Mas é o povo de Deus que estava ouvindo, que cria no poder ali do profeta, né? Na palavra do profeta. Então, ó, de Efraim serão como um poderoso, seu coração se alegrará como pelo vinho. Olha aqui, ó. Tem dois símbolos aqui, né? Um poderoso, né? Que se você entender o poderoso de forma literal, você vai ter que dar vinho para esse povo ficar bêbado. Por quê? E o seu coração se alegrará como pelo vinho. Irmãos, não sejam ingênuos. Aqui é vinho que deixa o cara alegre. Como, né? Vocês sabem como funciona, então, mas é um símbolo. Olha, vocês vão ficar tão felizes que vão parecer bêbados, né? As pessoas vão ver vocês, vão ver que tem alguma coisa diferente. Esse cara deve ter bebido alguma coisa. Isso acontece em Atos 2, irmãos. Vocês sabem que acontece. Mas isso acontece conosco também, né? Com todos aqueles que são alcançados por essas promessas aqui, por esse consolo divino, né? E os seus filhos o verão e se alegrarão. Mais uma vez, consolo. O seu coração se regozijará no Senhor. É um tipo de profecia visto no Antigo Testamento. Agora, olha que ponto importante. Eu lhes assobiei e os ajuntei, porque eu os tenho remido. Isto aqui, literalmente, não acontece, tá? Nunca foram reunidos. Depois que o povo é dividido, há tribos que desapareceram do mapa, eles nunca foram encontrados, tá bom? Então, se você entender esse ponto aqui como literal, você não vai conseguir explicar o que aconteceu com esses povos, porque Deus não conseguiu reuni-los, né? Onde eles foram parar que Deus não os achou? Não, olha, mas a explicação não é essa. A explicação é que o reino de Deus abraça todos aqueles que creem e criam desses um reino só. E aí sim, ó, olha os elementos. Eu os assobiei, que é a pregação do evangelho. Eu os ajuntei pelo reino de Deus na terra. Por quê? Porque eu os tenho remido, tenho perdoado o pecado deles, eu tenho santificado eles, purificado eles. Então, essa frase é o Evangelho. Essa é a frase do Evangelho, tá? Em Zacarias, capítulo 10. E aí, e multiplicar-se-ão como antes se tinha multiplicado. Isso acontece quando o reino de Deus é espalhado por toda a terra pela pregação do Evangelho. Vocês, hoje, nós somos frutos disso aqui. Tá? Nós ouvimos o assovio, aqui tem o assovio, né? Sei lá como é que fala, que conjuga esse verbo. Fomos ajuntados e nós fomos purificados, né? E isso chegou até nós. Ainda que os espalhei, aqui tem um outro ponto agora histórico, né? Um ponto que tem a ver com o Antigo Testamento e o Novo ao mesmo tempo, né? Ainda que os espalhei por entre os povos, e é Deus quem fez isso. E há uma parte da lei que fala que Deus faria isso, né? Lá em Levítico, se não me engano, Deuteronômio, não lembro agora. Se você lembrar, bota aqui nos comentários. Olha a garganta, ó. Deus disse que se o povo não cumprisse a vontade dele, ele os perseguiria pelos povos. Deus prometeu espalhar e perseguir o povo dele pelos povos. E aí depois disso, e isso aconteceu de fato, né? Depois disso, Deus promete ajuntar esse povo. Entende? E aí por isso que ele está falando, ainda que os espalhei por entre os povos, Deus espalhou por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos. Assim, o fato mais real do evangelho é isso aqui. Nós vivemos em lugares remotos, para eles lá, entende? E viverão com seus filhos e voltarão. Voltarão aqui no sentido de voltar para o reino celestial, o reino de Deus, tá? Enfim, acho que já deu para entender esse tipo de profecia aqui, né? Tem um comentáriozinho aqui para vocês. E a gente tem um outro tipo de profecia, que é o chamado, é o convite ao arrependimento. Dessa vez eu tirei de Joel. Joel tem muito isso, né? Joel começa a falar do pecado do povo,
Depois ele vai falar do arrependimento, do que Deus ia fazer com o povo. Até a questão do envio do Espírito Santo, né? A questão do Apocalipse, já está em Joel também. E aqui você tem um chamado ao arrependimento. Botei 3 versos apenas, que é Joel 2, 11 a 14. Ó. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque poderoso Deus é nesse caso, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é um dia muito temível. Esse dia do Senhor aqui, muita gente vai interpretar como o dia de juízo de Deus naquela nação. Entende? Naquela nação. Nós interpretamos como o retorno de Jesus, tá? E quem o poderá suportar? Lembrando que ele está falando para um povo que é o povo de Deus e que estava em pecado. Quem de vocês vai suportar o dia do juízo final? Por isso, vocês têm que se arrepender. Por isso, vocês precisam voltar. Entende? O versículo 12 continua assim. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro e com pranto. Ou seja, convertam-se de verdade a mim. Esta não é uma palavra universal, como os arminianos vão falar. Esse não é o chamado universal para todo o mundo, é um chamado para o povo de Deus, tá? E ele está falando, olha, vocês voltem para mim. Converter, nesse caso, não é a ação milagrosa de mudar a alma da pessoa, sabe? Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos mudar a disposição da nossa alma, do nosso espírito, né? Que antes era voltado para o pecado. Só Deus pode. Mas esse texto está se referindo ao povo de Deus. Olha, vocês que já são meu povo, voltem para mim. Voltem para cá. Onde vocês estão indo? Que é o que a gente faz de vez em quando também, né? E rasgai o vosso coração, ou seja, se arrependam de verdade, né? Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se. Em contrapartida, Jesus vai falar que aquele que não crê já está condenado, ou seja, Deus é tardio em irar-se, mas aqueles que não são do seu povo já estão condenados. Sobre essas pessoas, a ira de Deus já está. Então ele está falando para o povo, olha, voltem, se arrependam, é um tipo de profecia muito visto no Antigo Testamento, né? Esse texto foi colocado, ele faz parte ali do período de 835 até 796 antes de Cristo. Joel anuncia o julgamento e a restauração do povo de Israel, tanto em sua época quanto no futuro. Joel se ocupa dos grandes temas teológicos, o livro Juízo, Arrependimento, Graça, Misericórdia e Salvação. Tanto que no livro de Joel você tem a expressão mais clara, né, que fala, voltem todos quantos o Senhor trazer de volta. Uma coisa assim, está no capítulo 2. Né? Eu vou aproveitar que eu tô com a Bíblia aqui, NVT, deixa eu abrir aqui. Ler profecia é muito bom. É muito bom, eu gosto muito de fazer isso aqui. E eu vou achar aqui, ó. Joel 2, ó. Deixa eu pausar aqui só para me achar, peraí. Achei aqui, ó, na minha Bíblia, na verdade, já está até marcado, né, na NVT mesmo. Na época que eu li, eu estava usando NVT. É bom deixar essas marcas por causa disso, né? Nem sei quando foi que eu marquei isso aqui. No versículo 32, o profeta diz o seguinte: mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns do Monte Sião em Jerusalém escaparão, como o Senhor prometeu, estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Entende? Isso vai ser usado por Pedro lá em Atos 2, tá? Importante esse texto aqui. Pouca gente fala sobre isso. Os arminianos, eles querem que vocês não leiam esse texto, tá? Mas tá aí na Bíblia de vocês. Texto, uma profecia de Joel, de um chamado, um convite ao arrependimento. Depois, por último, né, antes de entrar no extra aqui, nós temos o tipo de profecia que vai trazer a certeza da salvação futura, da restauração futura do povo de Deus. Eu trouxe aqui como exemplo o profeta Isaías, capítulo 62, do 1 ao 5, né? E ele escreveu o seguinte: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como esplendor. Essa justiça aqui, vocês sabem quem é, né? Quem é essa justiça como esplendor, resplendor, algo que brilha, tá? E a sua salvação como uma tocha acesa.
Quem é a luz, né? É Jesus, tá? E os gentios verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. E serás como coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-se-ão o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. Esse assim teus filhos se casarão, ele já determina que ali não estava falando de um território, mas de pessoas, tá? Aqui no versículo 4, ele está falando, olha, para vocês, para este povo, né, Deus disse que esse povo não vai ser mais desamparado. Só que ele está falando de terra, né? E a tua terra denominará jamais assolada. E aí ele simula um casamento, né? Ele vai falar, olha, vocês serão como uma noiva casada com Deus. Está falando do povo de Deus e não da terra, não é Israel. Isso nunca aconteceu em Israel, tá? Nunca aconteceu, eles nunca voltaram para Jesus, eles nunca voltaram para Deus, eles engrenaram ali naquela religião deles, judaica, e foram embora, até hoje, eles estão nessa religiosidade, né? Eles não aceitam Jesus, não aceitam os textos que falam de Jesus e tudo mais, mas esse texto se cumpriu naqueles judeus que creram em Jesus e em todo o povo que crê em Jesus, tá? Esse texto foi dito no ano ali entre 740 e 680 a.C., tá? E tem uma pequena introdução aqui do profeta Isaías, foi lido na Babilônia, Assíria e Babilônia. Observando o contexto deles, vocês já imaginam o que ele estava fazendo, né? Depois disso, você vai ter Neemias e Esdras, né? Esdras e Neemias, aliás, que vão tentar restaurar a terra. Eles não conseguem restaurar para Yahvé, nesse caso, né? A única maneira de restaurar ali foi por causa de política, né? Politicagem, outras pessoas entraram no meio, mas restaurar do jeito bíblico da coisa, eles infelizmente não conseguiram. Só Jesus conseguiu, né? Só Jesus conseguiu. Mas olha que interessante. Esta profecia, ela causou impacto em algumas pessoas. Tanto naquela época, quanto quando Jesus aparece. Estamos falando de 740 a.C. Então, havia um povo que ouvia essas profecias e aguardavam o cumprimento dela, tá bom? Esses eram os filhos, tá? São aqueles que criam no Evangelho do Antigo Testamento. E esse era o Evangelho do Antigo Testamento, tá? Esse é o Evangelho, tudo isso aqui é o Evangelho do Antigo Testamento. E aí que entra o nosso extra, primeiro ponto aqui. Se as promessas de restauração eram sobre Jesus, havia alguém esperando o Messias quando ele veio? Esses textos eram lidos, né? Os profetas eram lidos, isso provocava uma esperança no povo. E eles viviam e morriam aguardando a vinda desse Messias mesmo. Não a restauração literal, como os fariseus e alguns judeus acreditavam, mas a restauração espiritual do povo de Deus. Tá? A gente tem aqui em Lucas 2, 25 ao 35, um texto muito bonito, que eu vou deixar para você fazer uma exegese depois. Isso aqui dá uma exegese gigante, né? Mas vai ajudar você a entender como as pessoas do Novo Testamento entendiam as profecias do Antigo Testamento. Você sabe que os fariseus acreditavam numa restauração política, né? Uma restauração territorial, digamos assim, geográfica, né? Algo que nunca aconteceu por causa de Deus, porque eles negaram Jesus, né? Então, negando Jesus, eles entram debaixo do juízo de Jesus. Eles não vão ser salvos nunca. Aquele povo morreu, foi condenado ao inferno. Eles não experimentaram essa restauração verdadeira, mas algumas pessoas sim. Olha aqui, ó. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão.
pouca gente lê isso aqui, impressionante, pouca gente fala disso aqui, justamente para ocultar isso, sabe? Ocultar, eles são muito dispensacionalistas, eles são muito fantasiosos, né? Acham que Jerusalém um dia vai ser restaurada para Deus, que Jesus vai reinar no meio. Eles são muito fantasiosos em relação a isso e não leem muito esses textos, tá? Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus. Dentre todas as pessoas dali, havia um homem que era justo e temente a Deus. Ele não era o único, tá? Ele não era o único. Mas antes de Jesus começar a pregar o evangelho, essas pessoas que aparecem apenas, tá? E o restante estava lá meio perdido, né? Vivia a sua vida sem se preocupar muito com essas coisas. Fazia do templo, que as pessoas fazem do culto do domingo hoje, né? Vai lá só para cumprir e vai embora de novo. Mas não, dentro desse povo havia Simeão, que era um cara que era justo e era temente a Deus. Quando fala temente a Deus é porque o cara, ele desse processo aqui das profecias, ele tinha crido e ele aguardava essa restauração, tá? Esperando, olha aqui, ó, esperando a consolação de Israel. Tá vendo? Então, esse Simeão, ele não era só um cara comum. Ele estava aguardando tudo que a gente leu daqui para cima. Tudo que os profetas falavam. E essa consolação de Israel não era consolação política, mas espiritual. E ele não estava sozinho. O Espírito Santo estava sobre ele, né? E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Cristo do Senhor. Né? Não está errado, não, é Cristo de Deus mesmo aqui. O Espírito Santo já estava agindo. Não só agindo, estava preservando Simeão. Estou tentando pegar minha garrafa. Isso é impressionante, né? Se você parar para analisar, que isso quase nem é falado, e estava o tempo todo na sua Bíblia, isso é impressionante. É uma descoberta, para muita gente é uma descoberta. Simeão, o Espírito Santo preservou ele para ver a consolação de Israel. Olha a reação de Simeão quando vê. Daqui para frente, ele vai interpretar a Bíblia, tá? É ele interpretando o que ele ouvia, né, dos profetas e tudo mais. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo os da lei, provavelmente no 8º dia, né? Então ele tomou os seus braços e louvou a Deus e disse... Ora, esta é a interpretação correta dos profetas que você vai ler. Não é a minha palavra, não é a minha opinião, não é. Esta é a interpretação. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. A promessa do Antigo Testamento de restauração, o próprio Lucas escreve consolação lá em cima, depois ele vai falar sobre o Cristo, né, do Senhor, e tem mais ali? Então, essas promessas ele viu naquele rapaz, naquele menino que estava ali para ser circuncidado. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Glórias a Deus por isso, né? Glórias a Deus por isso. É isso que ele está falando. A qual tu preparastes perante a face de todos os povos. Olha aí. É agora que Israel iria voltar para o topo e todos os povos veriam isso. O reino de Deus é esse reino. É esse reino, não é literalmente aquela nação. É o reino de Deus agora. Isso tudo foi preparado diante da face de todos os povos. Se você for parar para pensar, isso aqui quase era uma mentira, né? Por quê? Porque ninguém sabia que Jesus tinha nascido, né? Só aquela região. Mas por que ele fala de todos os povos? Porque este Cristo viria abalar todos os povos. Então não estava mentindo, né? Estava falando a verdade. Esse Cristo levantaria o seu povo de todos os povos, né? E isso acontece literalmente. Luz para iluminar as nações, não apenas Israel, não apenas aquele povo, mas as nações. Nós estamos no Brasil, ele está lá em Israel, né? E para a glória do teu povo Israel. Mais uma vez, trazendo a ideia de pessoas e não de nação, né? Mas de pessoas, do teu povo Israel, né? Então, olha só.
Essa é a interpretação da Bíblia sobre os profetas. Isso é muito importante. É assim que vocês vão aprender como é que interpreta os textos do jeito certo, lendo na Bíblia. É por isso que a Confissão de Fé de Westminster fala muito bem. A Bíblia interpreta a Bíblia, né? E é isso que a gente aprende e ensina. Agora, olha outro texto aqui. Essa é uma oração. É uma oração. É o cântico, aliás, o cântico de Maria. No Cântico de Maria, ela também interpreta os textos do Antigo Testamento, sabia? Não é só um poema, não é só uma poesia, isso é um texto poético, mas não é só uma poesia, é uma interpretação dos textos. E o que ela diz? Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Não no sentido católico romano, mas nós chamamos ela de bem-aventurada. Né? Foi uma pessoa abençoada mesmo. Porque me fez grandes coisas o Deus o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração. Isso aqui é uma citação de Salmo, tá bom? Citação de Salmo aqui, ó. Sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. E você viu ali em cima, Simeão, agora você está vendo Maria aqui embaixo também, né? Como com o seu braço agiu valorosamente. Uma citação de Isaías 40 em relação à restauração do povo de Deus. Com o seu braço, vamos ver como é que está em Isaías 40. É uma citação tão direta que a gente precisa olhar. Isso aqui precisa olhar, né? Isaías 40, o profeta dizia o seguinte, ó. Cadê? Revelada, deixa aqui. Aqui, ó. Sim. Cadê? Sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará o seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços. Isso é Isaías 40, versículo 10. E é Maria falando sobre Jesus, né? E aqui o texto está falando da restauração do povo, que é um texto que também é visto por alguns judeus como uma restauração que não se cumpre em Jesus. Maria está falando, olha, este menino aqui é a representação, é o cumprimento de Isaías 40. E aí ele continua, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações, que é uma citação de Ezequiel 34. O que acontece com Ezequiel 34? Ezequiel 34 fala que havia ovelhas gordas dentro do povo de Deus. Entende? Haviam as ovelhas perdidas e havia ovelhas que já estavam gordas. E ele fala que essas ovelhas gordas seriam rejeitadas, elas não são do povo de Deus. E aí está falando aqui, ó, dissipou os soberbos. Entende? É uma leitura, uma aplicação de Ezequiel 34. Entende? Então isso ajuda a entender o que eles esperavam de Jesus. O que as profecias falavam de Jesus. Tá bom? Olha aqui, depois dos tronos dos poderosos, Jesus tinha 8 anos. Como é que Maria disse que ele já tinha feito isso? Ele já tinha feito isso. Só o fato de estar aqui. Ele já tinha se tornado o rei dos reis. Ele era o rei acima de todos os reis. Por isso que tentaram matar ele, obviamente. Né? O rei nasceu, então vamos matá-lo. Vamos matá-lo. A gente não sabe onde ele está. Matem todas as crianças do sexo masculino. Esta é a interpretação deles sobre o Antigo Testamento, e é importante entender, né? E quando Jesus nasceu, ele depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, né? Encheu de bens os famintos. Olha aí, literalmente isso não aconteceu. Literalmente algumas pessoas ainda passavam fome ainda, né? Mas isso é um símbolo. Ela estava querendo dizer outra coisa com isso aqui. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Ou seja, Jesus veio salvar os perdidos. Ele é o pão da vida. Sabe, ele é o alimento que os ricos não receberam. Os ricos aqui não são ricos por dinheiro, eles são os soberbos aqui de cima, tá bom? Do versículo 51. Então, esta é a interpretação de Maria a respeito das profecias que falavam de prosperidade no Antigo Testamento, como Isaías 62, por exemplo.
né? No lugar de vergonha terão dupla honra. Maria está dizendo, nós agora temos dupla honra. Que honra é essa? Jesus, o menino que nasceu, foi circuncidado agora. Entende? Encheu de bens os famintos. Só de nascer, isso já tinha acontecido. Auxiliou a Israel, seu servo, aqui toda a igreja sendo vista como o povo, né, de Israel, auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Simeão tinha recordado ela aqui também, aqui em cima, né? Ela lembrou aqui embaixo também. Como falou aos nossos pais para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Então vejam como que o Antigo Testamento, o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. É por isso que nós somos aliancistas, é por isso que somos amilenistas, é por isso que somos calvinistas, tá? Nós vemos o Novo Testamento explicando o Antigo Testamento. E é isso que eles fazem o tempo todo, como eu mostrei para vocês aqui, né? Isso vai ficar disponível para download já. Vou colocar agora para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Quero saber de vocês o que vocês estão achando dos estudos. Tá ajudando? Tem que ajudar, tá? Se não ajudar, não adianta. Tem que ajudar. Se estiver faltando alguma coisa, coloque nos comentários que obviamente eu vou ler. E aí eu vou poder planejar melhor os estudos de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal. Agora parou um caminhão ali, eu tenho que gravar outro vídeo. Mas vamos que vamos.